Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um caso interessante julgado pelo STJ a respeito de um conflito de competência instaurado entre painéis arbitrais distintos. Não envolvia, portanto, juízo estatal, apenas juízo arbitral. E a quem compete julgar conflito de competência entre painéis, entre juízos arbitrais distintos. Bom, nós estamos falando do conflito de competência número 185.702 do STJ, um julgado da segunda sessão do STJ. Como de costume, na descrição aqui desse vídeo, os senhores vão encontrar a referência completa desse julgado e a disponibilização da ementa, se ela já tiver sido publicada. Como é que se deu aqui os contornos fáticos dessa controvérsia jurídica? Nós tivemos em uma sociedade anônima, em uma companhia, em uma SA, o cometimento de alguns atos ilegais, algumas condutas ilícitas pelos acionistas controladores, e essas condutas geraram prejuízos financeiros para a SA. No estatuto social desta sociedade, seguindo uma autorização normativa constante do artigo 109, parágrafo 3º da Lei das SAs, a Lei 6404 de 76, esse estatuto social da SA previa que divergências entre acionistas e a companhia, bem como entre acionistas controladores e acionistas minoritários, seriam resolvidos perante a arbitragem. Então não se demandaria na justiça estatal, mas sim na justiça arbitral. E foi isso que se deu, foi exatamente isso que foi feito. O acionista minoritário propôs um painel arbitral, deu início a um procedimento arbitral perante o painel arbitral 1 do tribunal arbitral indicado, que foi a Câmara de Arbitragem de Mercado, a CAM. Acontece que a companhia, a SA, propôs um outro procedimento arbitral 2, perante um outro painel arbitral, outros julgadores arbitrais, da mesma Câmara de Arbitragem de Mercado. E aí os dois painéis, tanto o primeiro instaurado pelo acionista minoritário, quanto o segundo instaurado pela companhia, pela própria SA, reputavam-se competentes para resolver esse pedido de indenização pelos danos suportados, pelos danos decorrentes dos atos praticados pelos controladores da companhia. E os dois reputavam-se competentes, portanto, a SA foi bater na porta do presidente, propôs um procedimento de definição da competência, um conflito de competência perante a presidência da CAM, presidência do Tribunal Arbitral. Eis que o presidente afirmou que não tinha como solucionar, por quê? Porque o regulamento interno do Tribunal Arbitral não previa solução a respeito de qual seria o juízo arbitral competente. É bom que se diga que, na arbitragem, quem detém a competência jurisdicional para resolver o conflito de interesse é o painel arbitral instaurado. Não é propriamente o tribunal arbitral, no caso aqui a CAM, a Câmara de Arbitragem de Mercado. O tribunal arbitral, a CAM, ela detém competência, ela tem a função administrativa de viabilizar meios para que os painéis nela instaurados sejam processados, para que se dê o processamento e o julgamento dos procedimentos arbitrais. A competência jurisdicional é propriamente do painel instaurado, dos julgadores nomeados como árbitros para julgamento. Então, perante a mesma Câmara de Arbitragem, tinham dois painéis instaurados. Naturalmente, o ideal seria que o regulamento interno do Tribunal Arbitral, no caso da CAM, previsse a solução e subministrasse meios para que o presidente pudesse definir
qual seria o painel a processar aquela causa. Só que não tinha, era omisso. E aí, pela característica, naturalmente, da inafastabilidade da jurisdição, restou à parte interessada propor uma ação perante o Poder Judiciário, tão somente e precisamente para definir qual seria o painel arbitral competente. A questão que surge agora é, essa ação, né, para definição da competência, esse conflito de competência, é um conflito positivo de competência, caso em que dois juízos se sustentam ser, cada um deles, competente para dirimir. Esse conflito vai ser proposto aonde? Perante a primeira instância do tribunal local, perante a segunda instância do tribunal local, perante o STJ. Bom, perante o primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, não seria mesmo, porque a primeira instância não detém competência para definir qual é o juízo competente. No mais das vezes, essa discussão envolve juízo da primeira instância. E ainda que haja, por exemplo, um conflito de competência entre uma vara civil e uma vara de família, não vai competir a nenhum deles definir quem é o competente. Então, pode ser caso ou da segunda instância ou do STJ. Quando é que a segunda instância define qual é o juízo competente? Quando os órgãos envolvidos são vinculados a ele, ao tribunal. Então, se são entre juízos estatais e estadual, é o Tribunal de Justiça Estadual que vai definir. O exemplo que eu dei. Vara civil do TJRJ, vara de família do TJRJ. Compete ao TJRJ, uma das câmaras cíveis, definir o conflito de competência. O mesmo raciocínio, mutatis mutandis, se for para entre juízos federais, é o Tribunal Regional Federal, que vai definir no âmbito da sua região. Aqui que está o cerne da questão, o X da questão. O que acontece é que o juízo arbitral, no caso aqui da CAN, da Câmara de Arbitragem do Mercado, não está vinculado a nenhum tribunal. Não está vinculado ao Tribunal de Justiça local, não está vinculado ao Tribunal Regional Federal. Ainda que se situe na mesma região, ainda que se situe no estado ao qual é vinculado aquele Tribunal de Justiça estadual, ainda que se situe na região da abrangência do Tribunal Regional Federal. Então, não pode ser também o tribunal local, nem o TJ, nem o TRF. Sobrou, portanto, o STJ. E foi essa a conclusão a qual realmente chegou o STJ. Compete ao STJ dirimir o conflito de competência entre juízos arbitrais distintos. O detalhe aqui é que também é comum que haja conflito de competência entre o juízo arbitral e o juízo estadual. Então, entre um painel arbitral e uma vara civil ou uma vara empresarial. E aí não há dúvida que a competência é do STJ. Por quê? Porque não pode o tribunal local definir, porque o juízo arbitral não é da competência, não está vinculado organicamente ao tribunal local. E aí a competência é do STJ com base no artigo 105, inciso 1º, a linha D. O que prevê o artigo 105, inciso 1º, a linha D? Eu estou, por hora, tratando da hipótese do conflito de competência entre um juízo arbitral e um juízo estadual, e uma vara civil ou vara empresarial. O artigo 105, inciso 1º, a linha D, prevê a competência do STJ para processar e julgar originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais. O conflito entre tribunais não é a hipótese. Conflito entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízos vinculados a tribunais diversos. Então, se envolver tribunais distintos, se envolver o STJ e outro tribunal, se envolver juízes vinculados a tribunais diversos, a competência é do STJ. E é com base nessa última expressão, juízes vinculados a tribunais diversos, que o STJ afirmou a jurisprudência no sentido que, havendo conflito entre o juízo arbitral e o juízo estadual, a competência é do STJ, porque são tribunais diversos. Qual é o grande detalhe aqui? A diferença nesse caso, o distinguishing nessa hipótese? Que não envolve juízo estatal. Não há juízo estatal vinculado. A controvérsia é entre dois painéis arbitrais instaurados perante o mesmo tribunal arbitral, a Câmara de Arbitragem do Mercado. E qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Inserir também, por uma interpretação extensiva, nessa previsão,
Compete ao STJ dirimir conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos. Mas vejam, um paralelismo entre justiça estatal e justiça arbitral, não são tribunais diversos, é o mesmo tribunal arbitral. É a Câmara de Arbitragem, mas não há previsão para essa hipótese. Então, se são painéis distintos de uma mesma Câmara arbitral, de um mesmo tribunal arbitral, e nesse tribunal arbitral, no seu regulamento, não há solução para conflito de competência, é claro que o ideal é que tivesse, mas não havendo, compete ao STJ dirimir. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Compete ao STJ conhecer e julgar o conflito de competência estabelecido entre tribunais arbitrais vinculados à mesma Câmara de Arbitragem, quando a solução para o impasse criado não é objeto de disciplina no regulamento do Tribunal Arbitral. Beleza? Então, essas as considerações, me pareceu bastante interessante esse julgado, que eu separei para falar com os senhores no encontro de hoje. Então é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.